acho que é o maior equívoco aí, autorizaria, se fosse essa correta, que o réu ficasse e que o sujeito entrasse. E isso teria cara de chamamento ao processo e não de nomeação à autoria. Tá certo? Então o X da questão é a alternativa C. Vamos para a próxima questão. Olha lá, mais uma questão de 2 quilômetros. Depois que você acabar de ler a pergunta, você já quer ir embora, você não quer mais responder a questão, né? Olha o que ela fala. Carla e Renata eram fiadoras, lembra que a gente falou da fiança hoje na aula, hein? Eram fiadoras de André, em contrato de locação de um apartamento residencial em caráter solidário. Então a Carla e a Renata eram fiadoras do André. Como o André não pagou os últimos 3 meses de aluguel, o André é locatário, o locador ajuizou a ação de cobrança contra o locatário e Carla, ou seja, uma das fiadoras. Considerando a situação hipotética apresentada, é correto afirmar que Carla agirá corretamente se... Vamos aí à primeira alternativa então. Alternativa A. Nomear Renata a autoria, pois se trata de fiança dada pelas duas conjuntamente. Esta é a resposta correta, tá? Nomear Renata a autoria... Desculpem. Tá, essa não é a alternativa correta, fui induzido em erro aqui. Tá? Nomear a autoria não é o caso, porque eu estaria pressupondo que eu sairia do processo. Então, nesse caso, na nomeação autoria, tá? Na nomeação autoria, eu sairia do processo e entraria alguém no meu lugar. Não é o caso. Chamar ao processo, que é o caso de fiança que a gente vai enfrentar agora, fica a fiadora e traz a outra fiadora. Lembra que eu havia explicado para vocês que um fiador pode trazer os demais fiadores ao processo, mas isso não quer dizer que o sujeito saia do processo, ele continua no processo, tá certo? Então a alternativa A está errada, peço desculpa pelo primeiro equívoco, nomear a autoria, certo? Segunda questão, requerer a suspensão do processo até que André conteste a ação, a fim de obter elementos para apresentar sua defesa. A questão aqui não tem absolutamente nenhuma relação com o caso concreto. Tá? Por quê? Porque você não vai requerer a suspensão do processo para que o André conteste. Nesse caso, a fiadora pode trazer a outra fiadora ao processo. Não é o caso de determinar a suspensão do processo. A OAB colocou como alternativa B uma situação que não tem absolutamente nada a ver para poder induzir você em erro. Não é essa a alternativa correta, a B está errada. Vamos para a C agora. Promover o chamamento ao processo de Renata, haja vista que as duas são fiadoras. Essa é a alternativa correta. Tá? Por quê? Porque chamar ao processo a Renata é evidente, porque se são duas fiadoras, uma só foi demandada, ela pode trazer a outra ao processo. Então a alternativa C, meus amigos, é o X da questão. A alternativa C é a alternativa correta e é a alternativa que vocês deveriam assinalar nesse caso concreto. E para a gente poder encerrar, vamos verificar agora por que a D está errada, vamos falar da alternativa D. Denunciar Renata lide, visto que ela também está obrigada pelo contrato. Vejam, a questão aqui também não é essa situação, porque entre as fiadoras não existe uma relação de garantia, não é caso de se denunciar a lide, é mero e simples caso de se chamar ao processo. Tá joia? Meus amigos, agradeço muito a participação de vocês em mais esse programa, espero que vocês acompanhem os demais programas aí do nosso curso e aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Um abraço a todos.